Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de evolução vertical para professores no Estatuto do Magistério. Ele é um documento que ele organiza o plano de cargos e salários dos professores, dos diretores de escola, dos supervisores de ensino e dos auxiliares. E além disso, ele estrutura e organiza o Estatuto do Magistério. E quem faz parte do Magistério de Mauá? Vamos lá. São os professores de Educação Básica 1, os professores de Educação Básica 2, os professores de Educação Básica 2 em atendimento educacional especializado, os diretores de escola, que esse é um cargo novo e agora é efetivo, e os supervisores de ensino. A legislação em vigente que organiza o Magistério de Mauá é a Lei Complementar número 36, de 30 de dezembro de 2019, e o seu regulamento é o Decreto Municipal 8.649, de 31 de janeiro de 2020. Então, o que é a evolução vertical e como ela funciona? Vamos conferir aí. A evolução vertical ela é a passagem à referência imediatamente superior dentro da classe a que pertence. Ou seja, se você é professor, você vai seguir a escala dos professores. Se você é diretor de escola, você vai seguir a escala de diretores. E se você é supervisor de ensino, vai seguir a escala de supervisor de ensino. E a evolução vertical ela considera 3 fatores: a atualização na área de educação ou na respectiva área de atuação, no aperfeiçoamento, que são títulos na área de educação ou na área de atuação, e na produção profissional na área de educação ou na área de atuação. E quais são as condições para você evoluir na carreira? Você precisa atingir 1,5 pontos e respeitar um intervalo de 3 anos entre uma evolução e outra. É só isso? Sim, é só isso. Você só precisa atingir 1,5 pontos e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Dentro do regulamento do Estatuto, existe um anexo com uma tabela que define a quantidade de pontos de cada atividade que o profissional pode exercer no sentido de buscar a sua evolução. Vamos lá. Para facilitar aí para vocês, eu dividi em 3 tópicos: participações, títulos e produções profissionais. E o que vem a ser essas participações? São cursos, palestras, reuniões que o professor pode participar e ele vai ganhando pontos a cada vez que participa. No geral, são cursos, congressos, seminários, simpósios, encontros, fóruns, ciclos de estudos, palestras, extensões universitárias. Cada participação dessa vale 0,005 pontos por hora. Ou seja, para você atingir 1,5 pontos a fim de evoluir, você vai precisar de 300 horas destas atividades. O professor também pode fazer parte de comissões, órgãos colegiados e consórcios. Aqui eu cito como exemplo para vocês o próprio Conselho Municipal de Educação, que vale ponto, ou a própria Comissão de Atribuição de Aulas, que também vale pontos, ou então participar do GT de Educação, do Consórcio Intermunicipal do ABC. E aí, para cada reunião, para cada hora, em cada reunião desses grupos, o professor pode ganhar 0,05 pontos. Ou seja, você precisaria de 30 horas em participações nestes grupos para atingir 1,5 pontos. Os títulos são a forma mais comum de se atingir a evolução vertical. O que são esses títulos? São diplomas e certificados de graduação, e aí dentro de graduação pode ser licenciatura plena, licenciatura por complementação e bacharelado. O professor também pode apresentar um diploma de pós-graduação lato sensu, um título de mestrado
e um título de doutorado. Cada título desses vale 1,5 pontos. O Estatuto também estabelece que aqueles professores que atingem os títulos de mestrado e doutorado também têm direito aí ao reenquadramento automático, mas isso a gente vai tratar em outro vídeo. Para atingir a evolução vertical, o professor também pode apresentar algumas produções profissionais, entre elas a publicação de livros, de artigos, certificados de aprovação em concursos públicos de ingresso ou acesso para o magistério e a regência em cursos e palestras, desde que reconhecida pelos órgãos públicos. Para cada livro publicado, 0,5 pontos. Para cada artigo publicado, o professor adquire 0,1 ponto. Para cada certificado de aprovação, ele consegue 0,2 pontos. E para cada regência de cursos ou palestras, ele adquire 0,01 ponto por hora ministrada. Professores, e um pequeno aviso aí para vocês, viu? A partir do dia 1º de janeiro de 2021, a escala de vencimentos de vocês passa a ser acrescida de 5% a cada referência e a cada grau dentro da escala de vencimentos. E a gente vai entender um pouquinho de como funciona isso agora. Lá no seu Holerite, você vai olhar no canto superior direito a sua referência salarial. Ali vai estar indicando em que ponto da tabela você está. E lá embaixo, no canto inferior esquerdo, você vai ver o salário base, que é quanto vale a hora-aula do professor nesse estágio da carreira. Dentro da escala, a gente precisa entender que na vertical sempre vai mudar a referência e na horizontal sempre vai mudar o grau. Então, o professor a cada 3 anos ele pode evoluir um grau ou uma referência. E para cada movimentação nessa escala, acresce no salário 5%. Então, o estágio inicial da carreira de um professor é no 7A. E aí você vai ter o valor por hora aula. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, a hora aula do professor vai ser R$ 22,84. Quando você evolui na vertical, você muda de referência. Então, em vez de 7A, você passará a ser 8A. E aí você acrescenta 5%. Depois de 3 anos, quando você evoluir novamente na vertical, vai acrescentar mais 5%. E aí você sai do 8A para o 9A. E aí, para calcular os vencimentos da evolução, é preciso que a gente faça uma continha básica, né? Então você vai pegar lá a sua jornada semanal. Em geral, a jornada semanal será de 30 horas e você precisará converter isso em horas por mês. Como que a gente faz isso? Você vai pegar a sua jornada semanal e multiplicar por 5, que é o número de semanas consideradas no mês. E aí você vai pegar a sua hora-aula e multiplicar pelo número de horas no mês. E assim você vai ter o seu valor mensal. E é claro que é preciso observar que se a sua jornada for de 30 horas, o seu salário vai ser 1. Se a sua jornada for de 40, o salário vai ser maior. Se a sua jornada for de 25 horas, aí o seu salário vai ser menor. Por quê? O salário do professor ele é calculado por hora. Então é preciso observar isso na hora de fazer os cálculos. Diferente, por exemplo, dos ADIs, das merendeiras, dos administrativos, que o valor é mensal. Então, pessoal, a gente precisa entender que a evolução vertical ela é simplesmente aquela evolução com base nos títulos, nas participações em cursos e nas produções profissionais. Então, a ideia é que você vá somando pontos e toda vez que você adquirir 1,5 pontos, você avança um estágio. Aí você aguarda 3 anos, nesses 3 anos você pode fazer tudo de novo. Isso é uma mudança muito bacana que vem com esse novo Estatuto do Magistério.
né? Porque apesar de toda a luta que a gente teve para aprovar ele na Câmara, ele trouxe um avanço significativo para os professores. Outra coisa que eu queria explicar para vocês, no que se refere à evolução vertical, a gente tem que observar não só o que diz o Estatuto do Magistério, mas também o regulamento, né? O que está no Estatuto não pode ser diferente do que está no regulamento e vice-versa, tá certo? Então é preciso entender isso para a gente compreender a evolução vertical. Existe o Estatuto e existe o regulamento. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é que a evolução ela é uma forma de valorizar o professor e que, como toda profissão, ela precisa se reciclar, ela precisa se renovar. E esse é o objetivo da evolução, né? Ela permite que os profissionais da educação se aprimorem, se aperfeiçoem para oferecer à população de Mauá uma educação de maior qualidade. Ela não representa um privilégio, ela é uma maneira de incentivar os professores para que eles continuem seus estudos, para que eles continuem o seu aperfeiçoamento, e quem vai ganhar com isso é justamente os alunos da rede municipal de ensino. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por vocês terem assistido esse vídeo. Eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, assinarem o canal e clicar no sininho para ajudar, para que eu consiga fazer novos vídeos toda semana, tá bom? Muito obrigado. Pode compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todos os lugares que vocês quiserem. Tá liberado aí, pode divulgar, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aí nos comentários, que aí nos próximos vídeos eu vou respondendo para vocês, tá bom? Muito obrigado aí, gente. Valeu!